Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma demonstração. Nesse vídeo eu vou dar continuidade a um assunto que eu comecei lá no vídeo 27, que são os containers Docker. No vídeo 27 eu fiz um overview sobre o Docker, falei um pouquinho, eu comparei um pouquinho o container com a máquina virtual, e nesse vídeo eu vou fazer a demonstração prática do container. Então eu vou criar alguns containers, vou brincar um pouco com o container primeiramente aqui na minha máquina, e depois vou fazer as mesmas operações na cloud da IBM. Então espero que gostem do vídeo e vamos para a demonstração. Bom pessoal, vamos só recapitular aqui um pouquinho o diagrama. Então eu vou voltar no mesmo diagrama que eu exibi no vídeo anterior. Aqui no meu caso eu tenho um hardware, que no meu caso aqui é um laptop, é um Mac. Eu tenho o Mac OS como sistema operacional então em cima dele, e eu instalei o Docker então em cima dentro dessa máquina. A ideia aqui é usar um registry do Docker, no nosso caso é o Docker Hub. Eu vou puxar a imagem do que está armazenada lá no Docker Hub para dentro da minha máquina, e a partir dessa imagem eu faço a criação dos containers. Tá? Então é essa sequência que eu vou seguir aqui. E aí depois na segunda parte eu vou fazer essas mesmas operações bem simples, bem básicas aqui na cloud da IBM. Tá? Então usando o container como serviço dentro do Bluemix, eu vou repetir esses mesmos passos. Tá? Eu tenho já uma imagem criada lá dentro, eu vou criar um container através dessa imagem, vou conseguir listar as imagens, vou conseguir listar os processos em execução. Então eu vou abrir aqui primeiro então o terminal na minha máquina. Primeiro comando, Docker Images. O comando para listar as imagens que estão armazenadas dentro da minha máquina. Nesse caso eu não tenho nada, tá zerado aqui. Outro comando, Docker PS. Então esse comando ele vai listar os processos em execução, tá? Dentro dos containers. Então eu também não tenho nada em execução. Então como é que eu vou fazer? Eu vou usar um comando chamado Docker Pull para puxar a imagem de um Nginx, no caso, que está lá no Docker Hub para dentro da minha máquina. Tá? Então bem simples, comando Docker Pull Nginx. Ele procura essa imagem ali. Como eu não especifiquei nenhuma tag nele, ele vai puxar a última versão do Nginx, e aí ele vai puxar todas as camadas, né? Todos os layers. Então aqui nesse caso são 3 layers dentro dessa imagem de Nginx. Ele vai fazer o download e vai descompactar essa imagem. Legal, então eu vou dar um comando de novo aqui, Docker Images, e agora deu para perceber aqui que a imagem do Nginx então foi puxada para dentro da minha máquina. Tá? A partir dessa imagem eu consigo criar então os containers. Tá? Então eu vou criar aqui um Docker Run. Eu vou especificar um parâmetro aqui -d, que é o daemon. Tá? Então ele vai ser executado em background, e o nome da imagem que é Nginx. Tá? Então o container já está em execução. E se eu der um Docker PS, aqui a gente pode perceber que já tem um container aqui em execução. Tá? Ele dá um nome qualquer aqui, a imagem é o Nginx, e ele exibe aqui alguns parâmetros também. Como é que eu posso então parar esse container que está sendo executado? Eu dou um comando Docker Stop e especifico o container ID. Ele vai parar a execução desse container. Tá? Então se eu der um Docker PS, ele já limpou aqui. Eu tenho, na verdade ele passou de um status em execução para um status que é chamado aqui no Docker de Exit Status. Tá? Então eu posso listar os containers que estão com esse status, né, através desse comando Docker PS-A. Então ele vai listar todos os containers. Então o mesmo container ele está aqui ainda. Eu posso remover ele da minha máquina dando um Docker RM e o container ID. Tá? Então agora dessa vez todos os containers foram removidos. Então esses são os comandos bem básicos. Agora eu vou executar novamente aquele container, eu vou dar um Docker Run -d, só que eu vou especificar um outro parâmetro aqui, -p, para que eu possa acessá-lo do mundo externo, né, do mundo externo ao Docker. Então o que eu fiz aqui foi mapear uma porta 8080 na minha máquina
para a porta 80 do container. Tá? E aí Nginx. Legal, então ele já está em execução aqui. Você vê que a criação do container é muito rápido, dura assim, milissegundos para criar esses containers. E aqui ele já está em execução. Então aqui o parâmetro que eu especifiquei, ele faz exatamente isso. Ele está mapeando a porta 8080 na minha máquina para a porta 80 TCP do container. Tá? Então é através desse comando "-p" aqui que eu consigo fazer isso. Vamos deletar novamente esse container. Então vou dar um docker stop primeiro, container ID, e docker rm container ID. Legal, agora eu já limpei o container da minha máquina. E a imagem, como vocês podem ver, continua aqui a imagem do Nginx. Eu posso repetir essas mesmas operações lá na cloud IBM. Então vamos tentar fazer isso aqui. Primeiro eu vou logar aqui, dar um cf login. Eu vou me logar ao serviço Cloud Foundry lá do Bluemix. Fez minha autenticação e está usando o endpoint dos Estados Unidos mesmo. Então aqui eu posso entrar com o comando cfc, que seria muito semelhante aqui ao Docker que eu uso localmente, tá? Images, por exemplo, ele vai buscar a lista de imagens que eu tenho armazenado lá no Bluemix. Tá? Tem várias imagens já criadas ali, inclusive um do Nginx. Então eu poderia aqui cfc run -d -p igualzinho Nginx. Com esse comando eu estou criando um container do Nginx lá no serviço de container da IBM. Então ele vai, como ele está remoto, está nos Estados Unidos, ele tem um tempo de resposta um pouco maior. Na verdade aqui eu tenho que especificar o nome completo dele aqui, então eu não posso simplesmente falar que é o Nginx. Eu vou trocar aqui então o Nginx pelo nome completo, né? Que ele inclui também o local onde ele está e o meu ID também aqui. Tá? Então vou modificar o comando e executar ele de novo. Então ele já criou ali. Então se eu der aqui um cfc ps, ele vai mostrar o container de execução, né? Container ID, o nome da imagem e há quanto tempo ele está sendo executado. Tá, então sim, é muito semelhante. Então realmente um serviço bastante compatível com o Docker. Os comandos são muito parecidos. Então basicamente eu estou substituindo a palavra Docker no meu local aqui por cfc quando eu executo ele no serviço de container da IBM. Bom, esses foram os comandos básicos do Docker. Tá? Esses foram os comandos mais básicos. A gente pode brincar um pouco com o Docker localmente e um pouco com o Docker também no serviço de container como serviço da IBM. Tá? Eu vou deixar aqui uma referência boa sobre Docker para quem quiser se aprofundar sobre o assunto, que é esse livro aqui, Usando Docker, da editora O'Reilly. Ele é um livro muito bom, fácil leitura e para quem quiser se aprofundar então sobre esse assunto. Outra referência muito boa é um Redbook da IBM sobre microserviços, eu também vou deixar o link aqui do lado. Então, para quem quiser se aprofundar na arquitetura de microserviços, para criar aplicações nesse novo modelo de arquitetura, também tem tudo a ver com Docker, com runtimes, então também é uma boa leitura. E essa semana a IBM está realizando o evento de Cloud Cognitive, chamado de Interconnect. Esse evento eles fizeram vários anúncios de novas funções, novos itens, novas soluções, e um desses itens novos tem a relação então com esse vídeo, que é um anúncio do novo sistema de container como serviço do Bluemix. Tá? Ele continua sendo baseado em Docker, mas eles também estão embutindo funcionalidades do Kubernetes nesse container como serviço. Então acho que vale a pena ficar antenado aí para as próximas informações. Muita informação chegando e a gente vai divulgando aqui algumas informações sobre essa nova arquitetura, esse novo serviço que a IBM está lançando. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal. Fui!